Começa agora. Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Estamos ao vivo no programa Rádio Revista André Luiz, trazendo sempre muita espiritualidade aqui, assuntos espíritas para a gente comentar junto com você que está aí do outro lado acompanhando sempre o nosso programa. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante e a Estela Pavanelli. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos vê. A Celina, novamente aqui, eu já vou contar. Pode contar. Já falei. Já conta. Que é uma alegria estar aqui conosco, as meninas da técnica, você que nos ouve, que nos vê. É uma alegria estar aqui. É mesmo, uma alegria muito grande, né, Celina? Bom dia. Bom dia, meninas lindas, queridas. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Bom dia a você que está aí na sintonia, ligado com a gente. Que seja uma manhã bem gostosa, encantadora, leve. Obrigada por estar aqui conosco mais Obrigada, uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Um grande beijo para Adriana Galo, né? Beijo para ela. Nossa, melhoras. Isso, continua se recuperando, né? E se Deus quiser, logo ela está de volta aqui conosco. Estamos aí torcendo para que ela retorne aí conosco. Hoje, 4 de abril de 2019, o nosso tema é sobre o livre-arbítrio, né? Os ensinamentos do Espiritismo a respeito do nosso livre-arbítrio. Nós vamos falar sobre este tema, responder as suas questões também, só para a técnica que a gente não está aparecendo ali no retorno, é isso mesmo, produção? Aí, Jefferson, Boris, Marcos, estamos sem o nosso retorno ali, tá bom? Vamos lá, participe pelo 0800 979 5011. Pode mandar a sua pergunta para aniversariante, Verinha. Beijo pra Vera, feliz aniversário. Parabéns. Também você participa pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Pode enviar um áudio ou um vídeo também pelo WhatsApp que a gente coloca aqui no programa. Você participa pelo Facebook, a página ao vivo lá, nosso programa, né? facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Vai curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando seus comentários também. Ou no YouTube, transmissão ao vivo, pode colocar como Rádio Boa Nova, já aparece a nossa transmissão e você envia uma pergunta aqui também para o nosso programa, como fez o Paulo Bernatti. Ele diz aqui, ó, bom dia, amigos da RBN. Moro em Mairiporã, São Paulo, e peço para comentar sobre essa passagem do nosso Mestre Jesus, onde ele afirma: há de vir o escândalo, mas ai daquele que comete o escândalo. Vejo diariamente nas ruas diversos atos de violência, de corrupção explícita, de covardia aos nossos indefesos animaizinhos, violência aos idosos, às mulheres, entre outros. Acontece que há muita gente só assistindo a tudo isso calados, passivos a essas equivocadas ações e nada fazem. Muita gente aglomerada assistindo a essa violência urbana do dia a dia, sem nada fazer para coibir essa barbárie. É comum ver um batalhão de pessoas assistindo a toda essa violência, quietas, passivas, com medo de denunciar, pois a cultura do ai daquele que fizer o escândalo promove esse medo todo. Pergunto, o escândalo já não está sendo cometido pela pessoa que está agredindo a ordem social, incitando a violência, corrompendo e comprometendo a paz e o progresso geral? Como faremos qualquer correção desses escândalos se a gente não denunciá-los, divulgá-los e exigir punição e reparação aos protagonistas dessa violência toda? Na minha humilde opinião, quem cometeu o escândalo é que está equivocado e terá que se entender com as leis divinas e não quem denuncia o escândalo. Senão, como iremos rumo à transição planetária se continuarmos passivos, vendo os equívocos humanos se continuamos calados, com medo de sermos os protagonistas do escândalo? Ele é o Paulo Bernatti, de Mairiporã, Estela. Então, é isso mesmo. Vamos entender um pouquinho, primeiro, essa passagem, porque é uma passagem que às vezes as pessoas não entendem. Por quê? Lá no Evangelho, Jesus fala assim, o escândalo há de vir, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que o comete. Então, parece que é uma incoerência, porque Jesus fala que o escândalo é necessário, mas, ao mesmo tempo, ele repreende aquele que comete o escândalo. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas como?
Se o escândalo há de vir, Jesus está falando que o escândalo há de vir, mas ao mesmo tempo ele está repreendendo aquele que o comete. Como assim? Se ele está falando que é necessário que venha. Se é necessário que venha, alguém tem que cometer. Né? E como que Jesus está repreendendo aquele que comete, se ele mesmo está dizendo que é necessário que venha o escândalo? Então, a gente precisa entender essa passagem, porque parece meio incoerente essa fala de Jesus. Então, não é. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje isso. O escândalo é necessário que aconteça, mas ai daquele que o comete. O que Jesus quer dizer com isso? Nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. E nós nem sempre fazemos as escolhas certas. Às vezes nós fazemos escolhas que essas escolhas nos remetem a escândalos, a coisa errada. A resposta é errada daquela escolha que a gente fez. Às vezes a gente faz escolhas que a consequência dessas escolhas, elas não são muito corretas. Mas como é que a gente cresce? Como é que a gente evolui? Através das escolhas. Às vezes as escolhas são acertadas, às vezes as escolhas não são tão acertadas. Porque é o nosso processo evolutivo. A gente evolui acertando e às vezes errando. Através das escolhas erradas, a gente aprende, a gente evolui. Mais vagarosamente, mas a gente evolui. Através das escolhas certas, a gente evolui, porque nós acertamos, então a gente evolui um pouco mais rápido. Com essas escolhas erradas, muitas vezes acontecem os escândalos. E aí, os escândalos adivinham, mas é daqueles que o cometem. Por quê? Através das escolhas erradas, ele vai ter que se reajustar com a lei. Então, ai daqueles que cometem, porque eles vão ter que se reajustar com as leis. Então, é isso que Jesus está falando. O escândalo há de vir, mas, vindo, aquele que o cometeu terá que se reajustar com as leis. Então, muito apropriado ao mundo de provas e expiações que nós estamos. Então, essa é a fala de Jesus. Não tem nada de incoerente com o que Jesus está falando. Está correto. Agora, a questão do nosso amigo... Ele está correto quando ele diz: aqueles que cometem toda essa barbárie já é o que está promovendo o escândalo. Aquele que denuncia, como ele fala, e nós que precisamos denunciar aquilo, se não denunciamos e ficamos passivos, como é que nós vamos melhorar a situação? Aquele que denuncia o escândalo que já está sendo cometido está exercendo a cidadania. Não está se comprometendo com o escândalo, como ele diz assim, não é o que não é o que comete o escândalo, né? Como ele diz aí, ele está tendo ou praticando um ato de cidadania. Então não é o responsável pelo escândalo, porque me parece que ele fica meio na dúvida, ele né? Fica. Se quem denuncia é quem Jesus está citando, né, de que ai de quem comete o escândalo. Não, ele está exercendo o seu direito à cidadania. Então, tudo bem, eu acho que a gente precisa mesmo denunciar essas questões, porque senão a gente não vai melhorar. Através dessas denúncias, através dessas situações que a gente vê que não é nada legal, não é nada bom progredir dessa maneira, mas através dessas denúncias, desses acontecimentos, quantas leis já não foram reformuladas? Não é? Sim. A Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha, quantas coisas já não foram reformuladas através desses escândalos que surgiram e alguém denunciou, e alguém fez passeata, e houve manifestação até chegar no Congresso, até algumas leis se modificarem. Então, é necessário que haja as denúncias, sim. É legal falar, porque dá a impressão que o Paulo entendeu que quem vai denunciar é que está fazendo o escândalo, não é? Isso. E nós precisamos ter atitude, sim. Hoje em dia, perante a vida, nós estamos até obrigados a tomar certas atitudes e não ficar mais passivos em relações a absurdos que acontecem, porque senão não vem o empurrão para frente, né? As coisas não modificam. Você falou direitinho, lembrando da Lei Maria da Penha e outras tantas aí que estão vindo uma atrás da outra para que as coisas se modifiquem. Hoje em dia é obrigatório mesmo que aconteçam coisas para que melhore, né? Nós estamos em transformação aí para regeneração, então a gente lembra muito do adolescente quando passa de criança
criança para adolescente para se tornar adulto e vai modificando a voz, uma hora grossa, uma hora fina. Tá assim o nosso planeta, né, Estela? Tá assim nessa mudança, uma hora, né, mais tranquila, outra hora mais agitado. Temos uma questão aqui no nosso 0800, a Raquel Souza da Silva, que reside no Jardim Peri, em São Paulo. Gostaria de saber, meu filho retornou há 4 anos e eu nunca sonhei com ele. Por que será? É a Raquel, Celina. Raquel, querida, obrigada de estar conosco. Veja bem, nem sempre as coisas são da forma que a gente quer perante a espiritualidade. O seu filho retornou e provavelmente está com os tratamentos adequados, com os cuidados adequados, e talvez você esteja assim encontrando com ele durante o sono físico, durante as suas preces, porque a mente e o coração estão sempre unidos daqueles que estão em sintonia, que têm o amor. Então não se preocupe tanto, continue com as suas preces, continue acreditando que ele está sendo cuidado e recebendo o melhor, porque Deus não desampara ninguém. E alivia um pouquinho o coração e pede sim para se encontrar durante o sono, continuar conversando, e a hora que tiver que vir alguma mensagem, algum contato, vai vir no tempo certo, porque o nosso tempo aqui não é o mesmo da espiritualidade, não é? É verdade, é diferente, né? E como a Celina falou, continue fazendo as preces e muitas vezes ela está se encontrando com ele na espiritualidade, mas ela não está lembrando, porque muitas vezes não é necessário que ela se lembre disso. Esse encontro pode já estar acontecendo e está sendo muito útil para ele e para ela lá, e ela não tem necessidade de lembrar, porque às vezes a lembrança talvez não faça bem para ela. Né? Às vezes, ao se lembrar desse sonho, você vai passar o dia entristecida, angustiada com aquelas lembranças, e talvez não faça bem para você. Esse sentimento, isso tudo, talvez. Esse sentimento pode te deixar um dia entristecida e não vai ser legal para ele te ver dessa forma. Né? Então, talvez você não esteja lembrando, mas isso pode estar acontecendo. Exatamente. Agora, entrando aqui no tema do livre-arbítrio, qual que é a visão da doutrina espírita a respeito do livre-arbítrio, hein, Celina? Olha, o livre-arbítrio está dentro de cada um, dentro da sua evolução, porque nós precisamos lembrar que ainda somos crianças espirituais. Nós não somos espíritos perfeitos, evoluidíssimos, senão não estaríamos ainda aqui no planeta Terra, né? Ou estaríamos simplesmente como missionários e de passagem. Então, o livre-arbítrio é a nossa escolha dentro da nossa maturidade, dentro do nosso aprendizado e entendimento da evolução, das coisas, da vida. Então, a doutrina espírita pede e fala, está lá nos capítulos do Livro dos Espíritos, do Evangelho e outros tantos estudiosos que apontam isso dentro do estudo da doutrina, como a gente estar ciente das nossas responsabilidades perante as nossas atitudes e as nossas escolhas. Estela? Isso, é exatamente isso, é a capacidade de discernimento, é a capacidade de escolha que nós temos. E nós só podemos escolher quando nós entendemos, quando nós sabemos o que nós estamos escolhendo. Então, nós precisamos de inteligência para isso, nós precisamos de sabedoria para poder discernir uma coisa da outra. Né? Então, o livre-arbítrio, ele vai se melhorando através das nossas existências, porque vamos adquirindo vivências, vamos adquirindo sabedoria, vamos adquirindo experiência para poder discernir uma coisa da outra. Agora, quais são as atitudes que nós podemos aí dar como exemplo, né, para quem está nos acompanhando hoje, de que nós estamos usando corretamente o livre-arbítrio, hein, Estela? E agora, não? Como é que eu vou saber disso? Porque nós precisamos ser uma pessoa muito equilibrada para poder distinguir, né, se eu estou usando direito ou não. Porque se eu for uma pessoa muito egoísta ou muito orgulhosa, eu vou falar, nossa, eu estou sim, eu estou usando sim. Aí a outra pessoa que olha para mim e fala, nossa, ela não está fazendo as escolhas, as melhores escolhas, não é? É uma questão muito de evolução do espírito. Mas tem um ponto que a gente pode analisar. A gente não precisa analisar o outro, mas a gente pode fazer uma análise própria. No Livro dos Espíritos está lá escrito, onde está escrito a lei de Deus, né? Onde está escrito a lei de Deus? E a resposta é, na nossa consciência. Então, quanto mais próximo da lei de Deus nós estivermos, melhores as nossas escolhas, não é? Então, quando eu olhar para o outro e falar assim,
nossa, eu vou fazer para ele aquilo que eu quero que seja feito para mim. Então, eu estou bem próximo das leis de Deus, eu estou bem próximo de fazer as escolhas certas. Então, se eu estou com esse tipo de pensamento, se eu já cheguei nessa situação, onde eu olho para o outro e vejo que ele é meu irmão, e que eu vou fazer para ele, sim, o que eu faria para mim, eu vou olhar para ele como meu irmão, eu vou tomar as atitudes de vida, as atitudes do dia a dia, olhando e vendo que eu posso estar beneficiando o outro, então eu estou fazendo as escolhas certas, as melhores escolhas. Então, eu acho que esse é o melhor exemplo, quando eu fizer essa análise, não é? Tá. Então, aí eu acho que eu estou indo pelo caminho. Né? Sim. É isso, né, Celina? Entrando a amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro que eu quero para mim. E é legal a gente pensar assim, olha, de repente eu tenho que tomar uma decisão, uma escolha. O que eu estou decidindo está sendo bom só para mim ou está sendo bom para todo mundo que está à minha volta? Então, não colocando o egocentrismo também é uma boa forma de escolha. Não pode ser bom só para mim. Isso. Não é? Então, é uma forma. Ou então também colocar, nossa, o que Jesus faria nessa situação? Também é uma forma de discernir. De saber, né? Maria Camila Firmino está no nosso Facebook participando. Ela diz, oi, eu tenho questão. Fiz curso de Reiki, de terapia barras de Access. E ela pergunta aqui, me pergunto às vezes como vou diferenciar o que é mediunidade e o que é da terapia na questão do cobrar. E pretendo fazer vários outros cursos no seu tempo, passes, de apometria, entre outros. Como saber, então? Estela? Então, no curso de Reiki, eu não conheço profundamente essas terapias, mas eu imagino que quando ela está fazendo um curso de Reiki, por exemplo, é informado para ela todas as técnicas do Reiki, não é? Então, se ela está agindo dentro de um consultório e ela está aplicando essas técnicas que ela aprendeu no curso, então eu acho que ela cobra de forma tranquila, porque são técnicas que ela aprendeu dentro de um curso. Então, eu imagino que são técnicas que ela possa cobrar. Eu não vou me estender aqui com relação às técnicas, porque eu não conheço. Mas se ela fez um curso e ela está usando as técnicas que ela aprendeu dentro do curso, ela pode cobrar. Porque Reiki não é uma prática espírita. Né? Não é uma terapia espírita. A gente não usa o Reiki na casa espírita como uma terapêutica espírita. Então, a gente não vai misturar as coisas. Agora, se ela está dentro de um consultório, aplicando uma técnica que ela aprendeu dentro de um curso, então ela cobra a hora dela e com tranquilidade, que não tem problema. Agora, se ela interiormente ou pessoalmente está confusa entre o que ela está sentindo dentro do consultório, se está se confundindo com mediunidade, aí talvez ela possa procurar um centro, conversar, fazer um curso e perceber e diferenciar essa situação. Porque a mediunidade é dar de graça o que de graça recebesse. Então, realmente, não há cobrança quando se utiliza da mediunidade. É isso, né, Celina? É isso aí. A Silvana Guimarães Santos também no nosso Facebook. Deus é tão justo que nos dê a oportunidade de escolher nosso caminho. E cá para nós, lá no fundo do nosso ser, a gente sente o que é bom e o que é ruim para cada um. Eu amo a vida. Silvana, que bacana. Esse lá no fundo a gente sente, nada mais é do que a lei de Deus gravada na nossa consciência. É verdade. Temos o livre-arbítrio aí na nossa primeira encarnação, Celina? Na primeira encarnação, logo que foi criado. É que quando a gente é criado, a gente vem lá, né, estagiando, mineral, vegetal, até chegar ao Homo sapiens. Mas é que nem as crianças, como a gente já falou, né? Nós temos o limite da nossa liberdade de escolha por conta de uma criança se deixar solta, ela vai mexer no fogão, ela vai pegar uma faca, ela vai enfiar o dedo na tomada. Então, os pais precisam ali cuidar, é igual a gente, né? Quando a gente ainda está muito cru no conhecimento, na sabedoria, começando a nossa evolução espiritual, então o nosso livre-arbítrio é bem limitado, porque tem muitos cuidados. Nós temos até hoje, né? Adultos com algum estudo procurando conhecer. A gente ainda não pode fazer exatamente tudo que a gente quer, porque senão a gente vai cair no buraco. Né? Imagina na primeira. Imagina. Né? É isso. Nós falamos aqui agora há pouco que o livre-arbítrio, ele
ele é o poder de escolha, não é? E que essas escolhas a gente faz através das experiências vividas. Na primeira encarnação, a gente age muito mais por instinto, porque a gente não tem essas experiências ainda. Então, a gente age muito mais por instinto para a gente, para suprir as nossas necessidades básicas, né? Então, através do desenvolvimento da inteligência, através das várias reencarnações, é que nós vamos adquirindo essas experiências e aí aumentando a nossa possibilidade de escolha. Então, na primeira encarnação, ainda prevalece o instinto e muito pouco do livre-arbítrio, como a Celina falou. Sim. É a infância, né? Nós estamos na infância ainda. Então, algumas escolhas ainda são bem limitadas. E no planejamento reencarnatório, né? Como é que é o nosso livre-arbítrio quando está sendo feito aquele planejamento para a gente retornar aqui? Olha, eu imagino, sabe um filho teimoso, que às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Porque lá no plano espiritual a gente está assim, despido de toda a matéria. Vendo as coisas melhores. Vendo as coisas de um jeito que a gente acha que a gente pode, né? Ah, eu consigo, eu vou conseguir subir aquela escada lá bem alta, não vou ter medo daquilo, eu vou conseguir. Então, no planejamento reencarnatório, dependendo também da nossa situação lá, a gente tem uma equipe que nos ampara e faz conosco esse planejamento, não é? Então, olha, nessa vida aqui, eu vou cuidar dessa falha minha aqui, que eu não fui muito bem, que eu não me acertei muito bem. Então, vamos trabalhar isso nessa vida que você tem pendência? Vamos trabalhar? Vamos. Que jeito? Olha, então você vai nascer numa família assim, você vai ter esse tipo de experiência. Você faz um planejamento, como o nome diz. E você usa, assim, do livre-arbítrio, né? Para planejar junto com a espiritualidade o seu retorno à vida aqui na Terra. Então, você tem, conforme o seu grau evolutivo, você tem esse livre-arbítrio, sim, de planejar junto o seu fazer junto o seu planejamento reencarnatório. E dependendo da necessidade, quando é encarnação compulsória, aí é diferente que atua, né? Aí você não tem esse livre-arbítrio, já o nome já diz, compulsória. Mas se você... E aí, esse planejamento é feito, né, Celina? Conforme o seu processo evolutivo, você tem mais ou menos liberdade de escolha dentro desse planejamento. Temos uma participação aqui também pelo nosso WhatsApp, né? 996433827. Pode enviar o seu recado também. O Gil Marco Antônio, ele diz: bom dia, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, Gil. Beijo para você. Eu também concordo plenamente com o ouvinte sobre a passividade de muitos, porque não podemos ser indiferentes à dor dos nossos irmãos com a desculpa que faz parte da sua expiação, sem ajuda mútua de quem vê mais longe e tem amor de verdade. Se cada um pensar que é problema do outro, vamos virar uma Europa, em que cada um vive por si, não se importando com os demais. Obrigado, Gil Marco Antônio de Osasco. Pois é isso mesmo. A gente precisa exercer a nossa cidadania, ir atrás dos nossos direitos e denunciar realmente as coisas, porque só assim vai mudar, né? Só assim as leis podem ser modificadas, as leis podem ser atualizadas, porque elas são muito antigas e não faz jus mais ao que anda acontecendo. Então, a gente precisa exercer a nossa cidadania. Em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, as coisas mudam um pouquinho. Eles não fazem tanto alarde, mas um vizinho está de olho no outro. E denuncia, sim, né? Eu acho que isso que a gente pode fazer. Aqui a gente tem medo, porque se eu estou dentro de casa e vejo uma coisa e denunciar, o denunciado fica sabendo, e se eu saio de casa, ele me mata. Né? Aqui é muito difícil as coisas aqui, então as pessoas têm medo, às vezes não denuncia muito por medo, mas a gente precisa quebrar essa barreira. Quantas coisas acontecem no nosso metrô, né? Quanto assédio acontece no metrô aqui em São Paulo, e as pessoas, um denuncia, os outros todos que estão em volta ficam quietos, ninguém ajuda a pessoa. Né? Na rua acontece isso, quantos assaltos acontecem no carro ao lado e quem está ali não se mexe, não se manifesta, não ajuda. Muitas vezes por receio do que pode, da retaliação. Né? Mas eu acho que isso aos poucos tende a diminuir e as leis modificarem com essas denúncias. Celina?
Não, é isso mesmo. É tão gostoso ouvir a Estela falar que aí não sobra muita coisa pra gente. Ai, meu Deus, por favor. Não, mas tá ótimo. Tá uma aula e eu acho que eu tô aqui pra aprender. Falou e disse. Eu tô aqui pra aprender. Tá ótimo. Não, o Felipe Aragão no nosso Facebook, também participando aqui conosco. Bom dia, o que vocês acham da introdução de terapias integrativas como Reiki e cromoterapia na casa espírita, Celina? Deixa de ser espiritismo, porque o espiritismo, se a gente for estudar Kardec, etc., não traz esse tipo. Mas tudo é válido, independente, né, do que se a intenção da pessoa de ajudar é boa. Né, de levar um auxílio, de levar um tratamento. E hoje, como está abrindo muito essas terapias opcionais, que tem vários tipos de terapias, como o Reiki, eu não conheço também, nunca fiz nem o curso de Reiki, nem Também nada. não. Mas a gente vê que é uma doação de energia que até se assemelha, talvez, ao passe, Sim. ao jorei, etc. Então, depende, tem casas espíritas, né, que a gente já foi palestrar, que eles aplicam, não só a cromoterapia, como o Reiki. Mas aí vai muito da direção da casa. O espiritismo puramente kardecista não aplica isso, mas não somos contra também. O espiritismo não é contra nada, né? Desde que esteja dentro do que é bom, do que é auxílio, do que é caridade. Não mas é aí contra. depende do presidente da casa. Uhum. Eu concordo com a Celina, não é uma terapêutica espírita, a casa espírita não trabalha com isso por não ser uma terapêutica espírita, mas também não condena. Acho que a pessoa, se ela quer procurar essa terapêutica e aliar, né, ela ao tratamento, tranquilo. Tranquilamente. Mandar um beijo aqui para o Antônio Carlos Cassis, né? Sempre acompanhando o nosso programa. Um beijo. Beijo para você. A Adriana Galo tá por Adriana, aqui. linda. Beijo, querida. Obrigada pela oportunidade, mas fica boa logo, viu? A gente está torcendo, né? Antes, bom dia, meninas lindas, pessoas queridas, gratidão. Uma semana iluminada para vocês e para todos os nossos ouvintes. Parabéns pelo tema. Beijos. Beijo para você, viu? Até mais aí. Andréia Silvia, perfeito, Estela. Tá gostando aí? Ai, que bom. Fica sempre com a gente. Thelma Silva, bom dia, é verdade. Ó, gratidão para você também. A Luzia Ferreira aqui agradecendo. Rose Rich, Deus em sua infinita bondade e justiça nos deu livre-arbítrio para fazer a semeadura, mas a colheita é obrigatória. Pois é, aí a gente vai falar outro lado da história, né, Celina? Até agora tá tudo bem, Tava né? A tudo gente tá ótimo. escolhendo, mas o livre-arbítrio implica em responsabilidade, não é? A gente tem que ter isso em mente. Verdade. A Maria Camila, legal, boa ideia. Também tenho essa pergunta sobre a pergunta do outro ouvinte, né? Beijo pra você. O Marcos Sampaio diz: Deus não deu livre-arbítrio, ele surgiu com um acúmulo de existências. Isso, foi o que a gente falou, né? Desde a Celina colocou muito bem quando ela falou, deu o exemplo da criança, a gente vai adquirindo. No começo a criança vai lá e a gente leva para tomar vacina e ponto, não é? Não tem escolha. Agora, a melhor maneira de nós utilizarmos esse nosso livre-arbítrio, hein, Estela? As melhores maneiras, você acha? Pra gente saber exatamente. Acho que né? buscando conhecimento, buscando estudo, conhece a verdade vos libertará. Não é? Se a gente ficar ali parado, ocioso, deixando que as coisas venham ao nosso encontro e a gente não for atrás da melhoria, do aprendizado, fica difícil, porque se a gente não evolui e ficando estacionado, a nossa sabedoria de escolha também fica limitada. Sim. Verdade. Porque é uma prerrogativa do ser inteligente, vamos dizer assim, né? O livre-arbítrio, você, e como os ouvintes entenderam muito bem, o acúmulo de experiências. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás de saber as coisas, intelectualmente e moralmente também, Sim. né, Celina? Porque às vezes a pessoa é muito inteligente culturalmente e não faz as melhores escolhas. Como nós falamos aqui da humanidade, de fazer escolhas se tá bom para mim, tá bom para o outro também. E moralmente ele é muito bom e não culturalmente, mas faz as escolhas certas porque a moral dele, a índole dele é boa, né? Então procure estudar, procure conhecer e as duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da moral. Procure desenvolver da melhor forma possível as duas asas, porque daí fará boas escolhas. Como diferenciar o destino? Posso fazer uma propaganda falando nisso? O estudar, não é? Os cursos das casas espíritas. Pronto. Exatamente. No Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, agora em abril está aberto as inscrições para o curso de doutrina, para o curso introdutório.
né? Para Que começar, legal! quem quiser começar. Não é só em fevereiro. Não, agora já está aberto para quem quiser iniciar o curso introdutório, para o ano que vem entrar no primeiro ano, está aberto as inscrições. Começamos agora na segunda semana de abril e fica aberto até outubro. Que 10. Então, a todo tempo pode entrar e estudar doutrina com a gente. Muito bom. Como Quem faz para quiser, fazer? Só passar no plantão de orientação de qualquer das nossas unidades, ou de Santana ou da Vila Galvão, e conversar lá no plantão, falar, olha, eu quero estudar doutrina, o curso de doutrina aqui com vocês, faz uma inscriçãozinha muito simples e já começa agora em abril. Aí já vai escolhendo a data, né? Os cursos são de todos os dias da semana. Em Santana nós temos de terça, quarta e sexta de tarde, sábado de tarde. Na Vila Galvão nós temos quarta à noite e sábado de tarde. XDB. Tá bom? Show de bola, Faremos muito bom. boas escolhas, né, estudando. É claro. mesmo, escolha bem, né? Escolha estudar a doutrina. Escolha também participar do nosso 17º encontro Amigos da Boa Nova, né, Marcos? 17º Encontro Amigos da Boa Nova. 13 de abril, gente, tá quase aí, né? Está chegando mais um encontro, a nossa festa anual, onde todos se reúnem para um dia iluminado, né? Maravilhoso, inesquecível, com certeza esse também será. Com muitas participações aí confirmadas, trazendo o tema Cura e Libertação com Cristo Consolador. José Medrado vai estar por lá, Severino Celestino, também teremos José Carlos Deluca, Ercília Zilli, João Lourenço, Adão Nonato, Eliana dos Santos e apresentações musicais. O Moacir Camargo, Alan Vilches também, trazendo peça teatral. Nós temos uma criada exclusivamente para esse evento. Você pode garantir o seu lugar já com o Vale do Almoço incluso, e os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm direito a até 4 ingressos com o mesmo desconto. Apresentação, Marcelo Bispo e eu. Muito legal. Muito legal, vai ser muito já legal. paga o convite, né? Bacana demais, é só ligar 0 operadora 11 2458 3214 ou acesse o site mundomaior.com.br. Lá você também pode garantir o seu convite. Vamos estar das 10 às 18 horas na Rua João Cavalari 133 em Guarulhos, todos convidados para falar sobre cura e libertação com Cristo Consolador. Que tema, hein, Celina? Pois é, maravilha, atual, necessário, vamos dizer assim, hoje em dia. E eu acho que a peça teatral ajuda tanto, né? Porque você começa a vivenciar ali junto com os atores, ainda mais que é feita com carinho, né? Especialmente para o tema realmente do encontro. Então, olha, vamos nos encontrar lá, nos abraçar, nos confraternizarmos, como sempre, muito gostoso. É mesmo, um dia muito especial, né? Muito, e a energia daquele ambiente já nos cura, né? É, muito cura. bacana, todos vibrando na mesma intensidade, uma usina de energias benéficas ali, Com não certeza. É mesmo, vamos É pra um lá. tratamento à parte. É. Vai pra lá, então, no nosso 17º encontro. Vai conhecer a Celina, vai conhecer a Estela, tira selfies aí também, pra gente aproveitar o nosso evento dia 13 de abril, tá quase aí. A gente falando de livre-arbítrio, né? Como diferenciar o destino de livre-arbítrio, Celina? O destino, veja bem, a gente pode modificar, não existe uma coisa ali escrita, você vai fazer isso. Nós temos os pontos que Kardec fala do fatalidade, que seria o momento do desencarne. Né? Praticamente está isso lá nas perguntas do Livro do Espírito. Mas sempre se tem casos e estudos de pessoas que modificam a sua vida para o auxílio, para o bem, para mudar a sua reta, tem ali o que estava programado para ajudar. E aí, o que acontece? A espiritualidade precisa daqueles para atuar por eles. Então, automaticamente, as coisas mudam. Você pode, né, dependendo do seu bem promissor aí de auxílio, alterar, sim, alguns acontecimentos na sua vida, nesse, entre aspas, destinos, e até no momento de ir embora. Né? Quantas pessoas sabem que tinham umas doenças ali que não seriam curadas, ou etc., e têm o merecimento da cura, da continuação, por estar servindo ao bem para a humanidade. Então, tem esses limites, sim. Destino, a gente programa algumas coisas, é auxiliado pelo plano espiritual, como a Estela falou um pouquinho antes, mas os nossos traçados, os nossos caminhos podem nos auxiliar e muito em modificar certas coisas. Estela?
esse destino que Kardec coloca é um destino quando sinônimo ou quando ele quer dizer fatalidade, né? Então ele coloca lá muito bem claro no Livro dos Espíritos que quando a gente nasce e quando a gente morre, né? Agora, se a gente pensar um pouquinho na palavra destino como sentido final de coisa, o lugar final onde a gente quer chegar, né? O outro sinônimo de destino, né? Qual é o meu destino, né? Eu estou indo para algum lugar, né? Eu tenho a origem e tenho o destino de uma situação, não tem? Uhum. Quando você vai marcar uma viagem, por exemplo, numa passagem de viagem, tem origem e destino, não tem? Tem. A gente pode pensar em destino com esse sinônimo também. Também. Não podemos? Interessante. No Livro dos Espíritos está lá como sinônimo de fatalidade, pela resposta que a gente lê. Mas a gente pode pensar em destino como A caminhada, né? o final, o lugar final que a gente quer chegar. Uhum. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse destino. Vamos. Né? Se a gente pensar desse jeito, a gente pode falar, poxa, nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos A perfeição. à perfeição. Então, qual é o nosso destino? Não é? Sermos E perfeitos. como é que a gente vai chegar a essa perfeição? Usando do nosso livre-arbítrio para fazermos as melhores escolhas. Não é? Então, a gente pode fazer essa relação de destino com livre-arbítrio pensando nesse sinônimo de destino. No final de tudo. A gente Também. pode fazer essa relação, não é? Acho É que verdade. porque o espiritismo é filosofia, não é? Sim. Também. Então a gente pode filosofar em cima de muitas coisas dentro do Livro dos Espíritos. A gente precisa exercer esse nosso livre pensar, não é? E pensar também nisso. A gente usa o livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas para chegarmos à perfeição. Temos uma meta aí. Esse é o nosso destino. A gente pode usar nessa situação, não é? Vamos pensar, vamos fazer coisa boa, vamos nos melhorar. O quando chegar é outro problema, né? É o tempo de cada um, é o como cada um está evoluindo, Sim. né? Então a gente pode. Agora, se a gente for realmente pensar em questão de fatalidade, no Livro dos Espíritos está lá, só na questão do nascimento e da morte. O restante Que eles não há consideram fatalidade. Aí tem uma outra questão que a gente pode Mais pra frente colocar, que ele abre alguns parentezinhos aí. Pode dizer, Estela. Na questão de fatalidade, ele fala assim que na escolha da reencarnação, você pode fazer no seu planejamento, você vai escolher, por exemplo, vir com um problema físico. Tá. Né? Então, se você vem com esse problema físico, então, fatalmente, você terá as consequências deste problema físico que você escolheu. Então, essa fatalidade, nessa escolha, vai ser uma consequência. Então, fatalmente, você veio com um problema físico de vir sem as duas pernas, por exemplo. O seu planejamento reencarnatório foi esse. Então, essa fatalidade você vai continuar nessa reencarnação com ela. Você vai sofrer as consequências dessa fatalidade. Então, ele coloca lá que em algumas situações você vai fatalmente sofrer as consequências desta escolha. Certo. Que aí é outra coisa para a gente filosofar que não vem ao caso no programa de hoje. Que aí entra a escolha. Se você Entra a escolheu... superação das pessoas, né? Você vê pessoas sem braço, sem perna, fazendo muito mais do que aquelas que têm. E aí a gente fala de escolha e de fatalidade, não combina também. É porque também Aí as a coisas vão filosofia que evoluindo. depois Até a o gente vai- estudo e a nossa mentalidade, que nem você está falando, também vai florescendo cada vez mais. Então a gente vai colocando pernas e caminhos aí. Exatamente. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. A Maria Cristina e o Fernandinho de Mogi das Cruzes. Bom Beijo, dia. Cris, querida. Querida Celina, que alegria ver você nessa manhã ensolarada. Vocês são iluminadas, iluminam nossas vidas com ensinamentos e alegria. Nossa eterna gratidão a todos vocês. Deus abençoe sempre. Olha que bacana. Ela é uma fofa. E um beijo pro Fernando também, que é o filhinho dela. Que bacana. Nossa, coração juntinho. Dia 13 estamos lá, hein, Cris? Gratidão, Tirar né? foto juntos. Bom, com certeza. Marcos Sampaio,
rádio, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio é o nosso endereço, envie sua mensagem também. Ele diz, se vocês prestarem atenção em Kardec, o conceito de livre-arbítrio é parecido com o de Spinoza. O que você acha, Não sei qual é. Estela? Celina? Podemos falar isso semana que vem? Mas Pra ler, gratidão. né? Para poder ler um pouquinho. Exatamente. Beijo pra você, viu? Obrigada A pela gente fala com mais contribuição. propriedade, né? Exatamente. A Maria Camila de Moraes, iniciei no ano o curso Fraternidade na Casa Cristo Redentor, Escola Aprendizes do Evangelho. Tô amando. Parabéns. Olha que legal, parabéns mesmo. Muito bom. Que show! A Rosana Medeiros, Ipiranga, bom dia, beijos a todas. Beijo. Vera Lúcia de Vila Velha, Espírito Santo também por aqui. Aí a gente traz uma questão aqui sobre a alteração das faculdades intelectuais, né? Se houver uma alteração aí pela embriaguez, ela desculpa os atos repreensíveis, hein, Estela? Não. Ela, pelo contrário, a pessoa que está embriagada, ela fez uma escolha, não fez de beber? Né, em algum momento da vida? Né? Ela fez uma escolha e foi por um caminho. Então, o que ela comete por estar embriagada só aumenta a falta dela. Né? Exatamente. Aumenta essa falta. É isso, É Celina? isso mesmo. Arranja dois problemas em vez de um só. Né? Porque tirou a sua faculdade saudável e sadia de pensar, de escolher, de ter o seu livre-arbítrio, e foi livre-arbítrio beber. Isso. Foi livre-arbítrio ir para o vício. Então, a responsabilidade aumenta. A gente tem que tomar cuidado, né? Prestar atenção, né, nessas atitudes. Juan Oliveira, no nosso Facebook. Bom dia. Manda um abraço para minha amiga Paula Nocchio. Ela que gosta muito do programa. Paula, Beijo, Paula. Beijo, Paula. obrigada, viu? Agora, como explicar o fato de que nos mundos dos corpos menos materiais, como na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade? Porque fica mais fácil, né? Não tem a matéria tão pesada para atrapalhar muita coisa. Então, é como a Estela falou mesmo no início. Quanto mais a gente vai evoluindo, melhor fica o nosso livre-arbítrio. Porque não só a nossa visão também espiritual se abrange, fica melhor. Então, facilita muitas coisas. Até o sofrimento, a dor é diferenciado, né? Por conta do peso da matéria. Então, os mundos mais evoluídos, fica mais fácil a gente escolher o certo e ir para o caminho certo. E no mundo menos material, as leis elas regem sempre todos os planetas, todos os locais. As leis de Deus são sempre as mesmas. A diferença é que nesse mundo material nós não cometemos tantos erros. Menos material, menos material, a gente não comete tanto erro. Então, fica mais fácil da gente lidar com isso. Porque já vamos estar mais evoluídos mesmo. A matéria, ela influencia muito. Limita um pouco, Limita, talvez, porque a as nossa- atitudes. E aí a gente fica muito vulnerável às coisas materiais. As nossas escolhas ficam muito comprometidas. É né? aquele exemplo de um grande músico tocar um violão, um violino, faltando uma corda. Ele pode ser um excelente músico, a música não vai sair legal, porque a parte material ali está defeituosa. Exatamente. Vamos divulgar algumas atividades. Tem palestra, Celina? Hoje eu tenho palestra todo dia quase. Quando não está no meu banner, aí é separado, aí a gente vai mesmo, do mesmo jeito. Gente, lá no Herculano Pires hoje, que eu não tenho o endereço aqui, está no meu banner aí no site da rádio. Hoje, 20 horas, estou lá falando sobre a lição do lápis, que é uma lição muito gostosa, muito atual. Você está convidadíssimo. E o nosso programa Dualidade aqui na TV Pode Mundo falar Maior, um né? dia, horário. Eu sei que o programa de estreia é sempre segunda-feira às 14 horas, mas tem outras reprises, né? E o nosso pronto atendimento, toda quarta-feira às 17 horas. Estamos aqui juntinho e eu estou tendo o prazer, o presente dessas meninas terem me convidado de estar aqui na quinta-feira de manhã. Sempre convidadíssima aqui. Muito com a obrigada. Gente. Boa palestra. Obrigada. Pra você. No site, né, radioboanova.com.br, tem as palestras da Celina para você acompanhar. Obrigada, Estela, mais uma vez. Imagina, obrigada a você, Celina. Vocês são umas queridas, sempre, olha. Tá sempre às horas, venha Presente do quando céu. você quiser. Muito obrigada por estar com a Convocada. gente. Sim. Sempre que puder estarei aqui de Venha bico, que assim. bom. que Pode, venha quando você quiser. Quem quiser estudar, Livro Onde? dos Espíritos, terceira parte, Lei de Liberdade, leiam, que é muito bacana vocês estudarem com a gente. Com né? certeza. Fica a dica. Isso. Acabamos? Acabamos. Um beijo a todos. acabou-se. Até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo, Continue gratidão aí, pelo carinho de todos. Fique na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa.
termina aqui. Rádio Revista André Luiz.